Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Você ia falar sobre a casa? Isso. Primeiro, eu acho que o seu exemplo mostra aquilo que a doutora Jane já tinha colocado, que a nossa população é muito solidária mesmo. E eu preciso dizer o quanto a ABAN tem sido apoiada nesse projeto. Porque não é fácil, só para você ter uma ideia, o custo, só para trazer, o nosso projeto hoje, ele trabalha com 3 imigrantes por mês. Todo mês entram 3 imigrantes na casa, a casa tem um ciclo que ele cumpre, e em média todo mês saem 3 da casa que já cumpriram um ciclo que dura em média 90 dias. Eles ficam 90 dias na casa. Nesses 90 dias a ideia é resolver toda a documentação, inserir no mercado de trabalho, ajudá-lo a conseguir um local para ele alugar e conseguir morar, e aí depois de 90 dias ajuda ele a montar a casa, e 90 dias ele sai e morando numa casa. Então esse é o ciclo médio. Bom, nós temos recebido muitas ajudas, porque a primeira ajuda seriam parcerias com empresas que podem ceder vagas de emprego. E eu tenho várias empresas em Juiz de Fora, várias shoppings, empresas que já fecharam parceria conosco, então atendendo a solicitação nossa dos pedidos de emprego. Por isso, em média, dá menos de uma semana para conseguir um emprego para eles. Agora, outra forma de ajudar, nós precisamos sim, por exemplo, para montar a casa, quando eles saem da casa. Então, doações diversas que possam ajudar de móveis, utensílios para montar a casa deles. Roupa de cama, né? Roupa de banho, essa coisa assim também. Roupa em si é o que a gente menos precisa, roupa. Tá? Normalmente, utensílios da casa. Esse é uma demanda. Outra demanda é na própria manutenção desses 90 dias que eles ficam na casa. Então, nós temos um gasto médio. Uma cesta base, uma coisa assim? Sim, seria? Um gasto médio per capita de R$300 mês por imigrante, tá? Enquanto o período que ele fica na casa. Isso contando, porque a gente cede tudo. No primeiro momento, eles chegam aqui, como o Sérgio colocou, sem nenhum dinheiro. Com a mala na roupa, com a roupa na mala. A única coisa que eles têm é isso. 140, gastou 100 no táxi, isso. R$40 deve ter se alimentado lá, ou seja... Eles chegam normalmente sem dinheiro nenhum. Só ele ficou um tempo lá, né? Ele ficou um tempo lá. Então por isso, a gente tem um gasto médio de R$5.000 por mês só para trazê-los. Porque tem o avião até o Rio, depois tem a passagem do Rio a Juiz de Fora, tudo isso através dessa parceria com a Diocese de Roraima, a Universidade Federal de Roraima, com o grupo que nós constituímos lá em Roraima, essa questão da passagem a gente tem conseguido através da parceria. Mas no momento que eles chegam em Juiz de Fora, toda a responsabilidade é da ABAN nesses 90 dias. E ainda existe um plano B, que se em 90 dias eles não conseguirem cumprir o ciclo, tem uma segunda casa que eles podem passar mais 60 dias. Mas até agora ninguém precisou dessa segunda casa, ou seja, em 90 dias nós temos conseguido inseri-lo no mercado de trabalho, inseri-lo minimamente na sociedade de Juiz de Fora para que ele consiga então a autonomia, que é a meta do projeto. Mas Renato, como que a ajuda pode chegar até vocês? Tá, eu acho que uma forma fácil, através do nosso site, tá? Tem todos os contatos. Então, acho que dá o endereço do site, que é www.aban.org.br, aban.org.br, acho que é o principal meio. E todos aqueles que ligarem aqui, como você colocou, a gente se compromete a dar retorno, dando um encaminhamento. Outro caminho pode ser através da Pastoral do Imigrante. O Pales Eduardo, ele atua na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, então é um ponto fácil de referência, e como a Pastoral está caminhando intimamente ligada à ABAN, ou seja, é uma ponte de referência também para apoiar a ABAN. O que significa ABAN? Fala aí pra gente. É interessante porque, na verdade, a gente... Você vai falar, o Brasil é todo na sigla, sim, né? Então é ótimo, né? Nós temos um nome de fantasia, que é a Associação dos Amigos. Porque o nome da ABAN, eu sou educador, sou professor e pesquisador, então o nome da ABAN, ele é muito provocativo, tá? O nome efetivamente é a Associação Beneficente Amigos do Noivo, porque trabalha em cima de um contexto judaico-cristão de 2000 anos atrás, que o amigo do noivo era um articulador que articulava todo um processo, um ritual na época do casamento e depois saía de cena.
E isso ficou historicamente como aquele que sabe articular o processo e sair de cena e deixar as coisas acontecerem. Como a gente trabalha com desenvolvimento comunitário, a nossa ideia é justamente promover, estimular esse desenvolvimento, mas deixar que a comunidade seja protagonista do seu processo de desenvolvimento humano. E mesmo no Japão, eles fazem o que ajuda o noivo lá, eles fazem um envelope lá, aquele envelope é recheado, ele entrega pro casal de noivo começar a vida dele, não é? Não é isso aí, é por aí. Eu queria, Caio, se me permitir aqui, colocar o Alexandre na conversa aqui, porque o Alexandre ele é autor de um livro sobre imigração. Né? Assim, a gente sabe que existe uma palavra muito feia, que é a palavra xenofobia, né? Que é a aversão ao imigrante. Né? Como é que foi, principalmente os alemães, dentro do seu livro, e depois, de repente, o Renato complementa, né? Como é que está a receptividade num processo até nacional desse ciclo, né, migratório que o Brasil está vivendo, fruto aí de uma condição política que um país vizinho, e diga-se passagem, um país com lindas mulheres, né, porque foram tantas as mises, né, venezuelanas, rico em gasolina, quer dizer, rivalizava até em armamento com o Brasil e de repente caiu nesse ciclo. Mas em relação aos alemães? Assim, a principal pergunta que eu fiz para escrever o livro do Diário de um Imigrante Alemão, do meu tetravô, foi a questão por que vieram para o Brasil. Hoje eu estou vendo vocês falarem, a situação é parecidíssima, né? Ninguém abandona a sua terra. A história repete. A história se repete. Se tiver uma condição boa de vida, você não abandonaria a Ilha da Madeira se pudesse trabalhar, ganhar dinheiro e ser um sucesso. Você voltaria até se pudesse agora, eu tenho certeza disso, né? Então, os alemães, em 1858, estavam vivendo uma situação de Europa caótica, de fome, já teve isso na Europa, né? E procurando uma vida melhor. No caso de Juiz de Fora foi que o Dom Pedro II favorecia as imigrações, deu empréstimo ao Mariano Procópio para constituir a colônia Dom Pedro II, para produzir alimentos para aqueles que passassem pela rodovia União Indústria. Na Europa tinha muita gente precisando de sair daquela miséria, foram aliciados pelos ajudantes contratados pelo Mariano Procópio, que assinaram contratos, eu vou para aquele local porque lá eu vou trabalhar, ganhar o meu dinheiro e vou sair dessa miséria que estavam vivendo na Europa. A situação é muito parecida com a situação dos venezuelanos hoje, a situação é muito parecida dos sírios que estão saindo ou por motivo de guerra ou por motivo de fome. Então, em Juiz de Fora, se a gente pensar bem, todos somos imigrantes. Porque não tinha. Os índios foram. Os próprios italianos também. Eu sou descendente de italiana e realmente os meus avós vieram para trabalhar na roça, para poder produzir, para poder os outros comerem. Então, fora os índios, né, doutora? Fora os índios que foram dizimados pelos portugueses na época, né, que chegaram aqui, usurparam a colônia brasileira, dizimaram os índios, que eram os cidadãos brasileiros, né? Os portugueses que chegavam também eram imigrantes. Eles se sentiam chegando em casa, mas eles eram imigrantes, trouxeram os imigrantes negros, que Juiz de Fora na época tinha mais de 20 mil imigrantes, quando os 1000 e poucos alemães chegaram, depois chegaram os italianos. Então hoje todos aqui, eu posso considerar que somos todos imigrantes, né? E a migração alemã 160 anos atrás é simplesmente um marco, porque Juiz de Fora, como cidade do Paraibuna, como comarca do Rio das Mortes, como sede de Barbacena, já existia, né? E os alemães chegaram, e é um marco histórico, porque eles chegaram exatamente no dia 12 de junho de 1858, a grande leva para constituir a colônia Dom Pedro II, em Juiz de Fora, que é hoje o Borboleta São Pedro, que a gente vê lá a maioria. Depois chegaram os italianos, os sírios, os libaneses, que a gente chama de turcos, né? Mas são sírios, são libaneses, são de diversas nações, inclusive os alemães que chegaram, esses 1000 e poucos, eles eram de diversos principados, condados. A Alemanha, como Alemanha, só foi existir em 1871, com a união de vários povos. Historicamente, a gente vê que essa chegada de um povo que queria trabalhar transformou o Brasil de diversas formas, culturalmente, a arquitetura, os costumes, e sendo um dos critérios da ABAN trazer as pessoas que querem trabalhar, a gente também pode vislumbrar futuramente esse impacto que as pessoas que estão chegando para trabalhar no nosso país vão causar, né? A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Renato, o Erickson tinha destinado uma pergunta ao Alexandre e a você, né? Perguntando a respeito da recepção desses imigrantes, como tem sido? Bom, é importante dizer que eu trabalho numa área de pesquisa há muitos anos, eu pesquiso processos de enfrentamento à pobreza. E nesse tema tem algo interessante, porque nós falamos muito da solidariedade do brasileiro. E é verdade que o brasileiro é solidário, mas é verdade também que essa solidariedade, muitas vezes, ela é superficial e ela acaba não enfrentando a realidade. E por isso nós temos uma realidade de uma pobreza que permanece e cresce no Brasil. Um segundo tema que a igreja está levantando esse ano, que é a questão da violência. A gente tem um mito de que o brasileiro é pacífico, super solidário, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade extremamente violenta, que o número de mortes no Brasil se iguala a países que estão em guerra. Ou seja, o que eu quero dizer? É preciso refletir sobre alguns mitos da passividade, da solidariedade. Então, é verdade que muitas pessoas estão ajudando o projeto, mas eu não posso negar que a xenofobia ela é muito forte. Em todos os meios, até nos meios de comunicação, a gente percebe a forma com que abordam o tema, a forma com que lidam com o imigrante, a forma com que lidam com o refugiado. Então, eu como imigrante, você colocava muito bem, todos nós somos imigrantes. Eu sou imigrante italiano. Minha família chegou aqui no final do século XIX em Juiz de Fora, buscando trabalho, fugindo da fome na Itália. Ou seja, e eu fui muito bem recebido. Primeiro. Segundo, quando a gente olha para trás hoje, a gente vê a contribuição dos imigrantes. Ora, se os italianos, se os sírios, se os alemães contribuíram, por que os venezuelanos agora não vão contribuir? Ou seja, será que daqui a 50 anos não vamos olhar para trás e falar, olha a contribuição que eles fizeram? Mas nós temos essa dificuldade de fazer essa leitura. Há uma resistência, há uma ideia de que eles vêm aqui roubar o meu lugar, roubar o meu espaço, roubar o meu emprego. Então, é preciso refletir muito sobre a forma com que nós acolhemos e lidamos com eles. Então, é preciso dizer que, ao lado de uma solidariedade forte, existe uma resistência e uma xenofobia que precisa ser desconstruída. E por isso eu parabenizo vocês por dar espaço para essa reflexão, porque começa em estimular as pessoas a refletirem sobre o papel da imigração no Brasil e sobre como os imigrantes contribuíram para a nossa sociedade. Não, e tem uma frase muito assim que eu acho que eu sou contra, assim, é dizer o seguinte, o que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem que eu vou levar? Gerson mesmo, né, que falou isso. E essa lei, para mim, eu vou te contar, ela dói, entendeu? Porque a gente sente isso no sangue. Está no nosso sangue de ser, né, conforme diz outro imigrante. Mas acontece o seguinte, a gente sabe, meu avô ficou muitos anos correndo, entendeu? Com o passaportezinho dele e tal, aquela coisa toda. E aí é por aí. Você falou que a gente precisa discutir e aprender sobre imigração. Eu acho que uma boa forma disso é retomar o passado, saber como que o Brasil já passou por isso e os impactos disso. E uma boa opção para isso, né? É o nosso livro aqui. Eu vou mostrar o livro que o Alexandre vai lançar em dia 12 de junho de 2018, 160 anos precisos, porque os alemães chegaram, os primeiros chegaram em 12 de junho de 1858, na estação Mariano Procópio, hoje em frente ao museu. Fala um pouquinho para a gente como foi o processo de produção desse livro. Foi muita pesquisa. Né? Foi muita pesquisa. Eu estou aqui vendo o que o Renato está dizendo, a xenofobia, foi uma coisa que eu quis desconstruir, porque eu pesquisei a história dos meus antepassados, né, a capa é a saída deles na Alemanha e a chegada deles em Juiz de Fora, é muito significativa, porque você sai de um local com uma identidade e chega num outro local que tem que viver uma outra identidade. Você é bem aceito, a xenofobia em 1858 já existia, a discriminação em 1858 com os alemães já existia. Eles não chegaram num paraíso, eles chegaram num local onde estava em construção. Eles saíram de um construção. Eles saíram de um local onde estavam em dificuldades e chegaram num outro local onde estava a ser construído o país. Chegaram falando alemão, não sabiam português, os que chegam falando espanhol, italiano, também não são bem aceitos. Já, opa, esse aqui é de fora, espera aí que eu vou dar oportunidade para o meu amigo brasileiro. Né? Então, isso sempre aconteceu. Os alemães, teve uma época que foram proibidos de falar alemão em Juiz de Fora. Eles se cumprimentavam na rua em alemão.
mas em casa falavam alemão, na cidade eles tinham que falar português. Foram perdendo a cultura. Eles não queriam perder a cultura. Eles foram obrigados a perder a cultura. Então, esses venezuelanos, eles também vão ser obrigados a perder a cultura dele e tentar casar com uma brasileira, tentar se abrasileirar, que não era o objetivo quando eles vieram. Eles vieram aqui para sobreviver, né? O meu tetravô era pintor, não era um alemão hoje que anda de Mercedes. Eles vieram para cá porque não tinham brasões, eles chegaram para cá numa situação de necessidade mesmo, se adaptaram ao Brasil, né? Se adaptaram a Juiz de Fora, ajudaram a construir. Lembrando que em Juiz de Fora, em 1858, a cidade do Paraibuna, Juiz de Fora era uma terra de barões do café. Mariano Procópio era a família de Mariano Procópio rangia tropas de tropeiros, né? Depois eles passaram a comercializar escravos também, tinham comércios no Rio de Janeiro. Juiz de Fora exportava quase tudo para o Rio de Janeiro, inclusive eles relatam que não tinha nem queijo em Juiz de Fora, que eles falam, poxa, eu vou para Minas Gerais, não vai ter nem um queijinho, né? Então o meu objetivo foi desmistificar essa xenofobia, falar que o Juiz de Fora foi maravilhoso com os alemães. Olha, desculpe, mas eu não acredito nisso. Pesquisei muito em cartórios do Brasil, da Alemanha, a história do meu tetravô, quanto eles vindo pelo barco, como é que eles vieram em condições precaríssimas. Ele veio passando a fronteira com dificuldades, eles vieram em veleiros, em navios lá embaixo, porão de navio, quase como escravos. Meus avós vieram em porão de navio. Chegaram no Rio de Janeiro, num porto, que tiveram que ficar em quarentena, que quarentena não são 40 dias, né? Ficaram lá esperando até eles serem liberados, vieram para Juiz de Fora, caminhando ao lado dos carroções, como se diz a história, e no livro eu conto isso de uma forma gostosa, para que as pessoas gostem de história, porque a história não pode ser uma coisa maçante, ela tem que entrar dentro da gente, né? E essa é a história do meu tetravô, e eu vou dando pinceladas. Passaram por Petrópolis, eu conto a história de Petrópolis. Passaram por Simão Pereira, eu conto a história de Simão Pereira. Você fala da cerveja artesanal aí também? Não. Esse livro, o primeiro livro da cerveja artesanal, ele começou em 1861 com Sebastian Kunz fundando a primeira cervejaria, que já tinha um pastor que criticou o Sebastian Kunz na época, dizendo, puxa, para o diabo já tem uma cervejaria, mas não tem uma igreja aqui em São Pedro. O Sebastian Kunz, então, fez a igreja de São Pedro. E esse livro termina em 1861, que ele encaixa no outro livro, porque os meus antepassados vieram, os contratos com a Companhia União Indústria terminaram, e aí, em 1861, a maioria deles estavam por aí, por sua própria sorte. E aí, essa é a história que ficou gostosa de ler, com muito dado histórico, e a história do meu tetravô, mas que ela é igualzinha à de 60 mil imigrantes alemães de Juiz de Fora, austríacos e dos povoados germânicos, e também dos italianos, dos venezuelanos. Os temas, eles se encaixam. A gente está vivendo o que eu estou falando aqui há 160 anos atrás, está acontecendo hoje com o Sérgio. Que a história sirva, né, para que a gente aprenda, ou seja, se os alemães hoje produzem tanto para nós, por que os venezuelanos amanhã não podem fazer o mesmo? É verdade. É isso. Só reforçando, quando as pessoas vão ter acesso ao livro... Isso é importante. Eu vou lançar no saguão do aeroporto da Serrinha, porque é um símbolo de Juiz de Fora, porque na época a estação de carruagem do Mariano Procópio, chamada Estação Juiz de Fora, era o mais moderno que tinha em termos de mobilidade urbana. E a gente escolheu, eu e minha esposa, a gente escolheu o saguão do aeroporto, porque hoje o aeroporto significa a mobilidade atual, a melhor mobilidade, por enquanto, é o aeroporto. Então, dia 12 de junho vai ser lançado no saguão, está todo mundo convidado que quiser ir lá ver. Eu escolhi um local que tem muito estacionamento, muito local, para todo mundo ir lá ver. Eu vou fazer banners com o resumo do livro, para quem não quiser comprar o livro, pode ir lá só ler a história. Eu estou pretendendo... A partir de que hora? A partir de 7 horas da noite até 10 horas da noite. A exposição vai ficar no aeroporto depois também, com a história de Juiz de Fora. E o livro, esse livro eu escrevi muito para mim, né? Assim, inicialmente foi para mim, mas eu percebi que essa foi uma história que 60 mil pessoas hoje têm uma história parecida. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que participaram do nosso programa de hoje. Sucesso, bem-vindo. Bem-vindo a todos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês, é muito importante. Debatedores, até semana que vem. Se Deus quiser. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Uma ótima tarde para vocês, um abraço e até amanhã. Tchau. Só tinha um minuto.